Hoje eu vou resolver um dever do livro do Atkins, Princípios de Química, terceira edição. Um exercício do capítulo 4, referente a gases, o exercício número 41, com a temática de densidade dos gases. Bom, antes de começar o dever, precisamos ter alguns conhecimentos prévios que o dever exige, como a concentração, porcentagem massa-massa, que nada mais é do que uma quantidade X de gramas de soluto por 100 gramas de solução de preparação, né? Ou no caso do dever, X gramas de um elemento por 100 gramas do composto, do saran. Outro conhecimento que ele exige também é a transformação do PV igual a nRT, onde você vai trocar o número de mols pela sua fórmula, massa sobre massa molar. Bom, indo para o dever propriamente dito, eles nos passam umas informações importantes, que é sempre bom estar anotando, né, os dados, que são a porcentagem massa-massa, a concentração de porcentagem massa-massa de cada elemento desse composto e as condições em que esse composto foi guardado, né? E a pergunta final é: qual que é a fórmula molecular desse composto? Quantos carbonos nós temos, quantos hidrogênios e quantos cloros nós temos, né? E, bom, para resolver esse dever, nós vamos precisar primeiramente descobrir a massa molar desse composto. Então, por isso que é necessário a gente ter aquela fórmula onde a gente abre o número de mols, né? Isso aqui. Aqui é a fórmula do número de mols. Porque nos é dado a massa molar, nos é dada a massa desse composto que foi guardado. E, bom, como nós vamos precisar da massa molar para calcular quanto de cada elemento nós temos nesse composto, a gente vai isolar a massa molar, passando ela, né? A gente passa ela para cá, e o PV a gente faz essa troca, né? O PV passa para lá e o massa molar passa para o outro lado. Bom, a gente chega nessa igualdade e só substitui os valores agora, né? Um detalhe importante que eu não mencionei é que sempre bom você usar os valores, transformar esses mililitro aqui no caso, né? E a temperatura também. Aqui no caso, ele nos dá a temperatura em graus Celsius. E é muito importante a gente passar para Kelvin. Assim como o mililitro passar para litro, né? O mililitro é 10 elevado a menos 3 e esse valor aqui é 0,755 litros. Bom, voltando aqui para o dever, nós vamos ter que substituir os valores que nós temos e sempre tomando cuidado com as unidades. Por isso que eu converti ali em cima já o mililitro em litros e o grau Celsius em Kelvin. Porque aqui, por exemplo, vai cortar litro com litro, aqui vai cortar Kelvin com Kelvin, e aqui vai cortar grama, vai cortar ATM com ATM, né? E vai nos restar grama por mol, que é justamente a unidade de medida, a grandeza, né, da massa molar. E bom, fazendo esses cálculos aqui, a gente chega numa massa molar de 95,8 gramas por mol. Tá. Achando a massa molar, nós vamos agora usar as porcentagens, as concentrações massa-massa que nós temos, né? E como nós queremos quantos carbonos, hidrogênios e cloros nós temos no composto, então, usando as porcentagens massa-massa, nós vamos ter para o carbono essa regrinha de 3 aqui, né? A gente vai abrir o carbono, nós temos 24,7% de concentração massa-massa. Ou seja, nós vamos ter 24,7 gramas de carbono
para cada 100 gramas do composto. E o que nós queremos achar são quantos gramas nós vamos ter em 95,8 gramas do composto. Que isso aqui é justamente a massa molar que nós achamos, né? E resolvendo esse cálculo, a gente sai dessa regrinha de 3, né? Aqui multiplica cruzado, faz uma multiplicação cruzada, e chegamos nesse resultado, que essa porcentagem equivale a 23,66 gramas do carbono. E como queremos o número de mols que temos em 1 mol do composto, o número de mols de carbono, o que nós vamos fazer agora, né? A gente vai calcular o número de mols do carbono. A gente vai calcular o número de mols do carbono, que nós podemos usar diretamente a fórmula vista anteriormente, N igual a massa sobre massa molar, e como estamos falando do carbono, o número de mols do carbono vai ser igual ao número, a massa que nós achamos ali em cima, dividido pela sua massa molar. Bom, corta grama com grama, sempre tomando cuidado com as unidades, e nós chegamos que nós temos um número de mols equivalente a 1,97 mols, né? Mas como nós queremos chegar em uma fórmula molecular, né, ela vai estar no formato C alguma coisa, H alguma coisa, Cl alguma coisa. E não é muito bom ter número quebrado, né? Não dá para ter número quebrado. Então a gente pode aproximar esse valor, que 1,97 está muito próximo de 2 mols. Então a gente chega aqui, nós temos 2 mols de carbono no composto. E a gente vai repetir esse mesmo processo para o hidrogênio, para achar o valor do hidrogênio, para achar esse valor do hidrogênio e para achar esse valor do cloro. E bom, continuando aqui, para o hidrogênio aqui, para o hidrogênio nós vamos ter 2,1% de massa-massa, de concentração massa-massa. Abrindo a regra de 3 e já fazendo as contas, nós achamos que nós temos 2 gramas de hidrogênio. E usando a fórmula do número de mols de hidrogênio, nós chegamos ao resultado que nós temos 2 mols de hidrogênio em 1 mol do composto. Ou seja, a nossa fórmula agora passa a ser C2H2Cl, ainda não sabemos, né? Aí repetindo de novo para o cloro aqui, repetindo de novo o processo para o cloro, que ele tem uma porcentagem de massa-massa de 73,2% massa-massa. Abrindo a regra de 3 e fazendo os cálculos, nós chegamos que nós vamos ter 70 gramas de Cl. E calculando o número de mols de Cl, nós chegamos de novo a um valor muito próximo, um valor quebrado, mas muito próximo de 2. Então a gente pode arredondar o valor e falar que nós temos 2 mols de Cl e 1 mol do composto do saran, né? Então a gente chega à fórmula final, que é C2H2Cl2, né? Aí só para mostrar aqui certinho, a fórmula molecular é C2H2Cl2. Muito obrigado, essa foi a resolução. Espero ter ajudado.